Olá, pessoal! Então vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar da classificação da matéria. E para falarmos da classificação da matéria, precisamos primeiro entender algumas expressões utilizadas como substâncias. O que seriam essas substâncias? As substâncias é um conjunto de átomos que apresentam as mesmas propriedades químicas e que formam então um elemento químico. E cada substância é caracterizada por uma proporção constante desses elementos. Então, existe uma proporção desses elementos e é de acordo exatamente com essa proporção, com essa composição da minha substância que eu vou classificá-la. Então, já vamos entender como eu classifico. A primeira que eu tenho é a substância pura, que é um tipo de matéria que é formado por unidades químicas iguais. Se forem átomos, são átomos iguais. Se forem moléculas, são moléculas iguais. E por serem iguais, eles também apresentam propriedades químicas e físicas próprias. Uma substância apresenta algumas características. Quais são? Elas são unidades estruturais quimicamente iguais entre si. Então, essas unidades são quimicamente iguais, então podem ser moléculas, podem ser conjuntos de átomos, de íons, tá? Então são estruturas quimicamente iguais. A composição delas também é fixa e por isso elas têm também propriedades fixas. Substância pura simples ou simplesmente substância simples, Também posso chamar assim. Então, o que é uma substância simples? É uma substância que é formada por um ou por mais átomos de um mesmo elemento químico. Então, aqui nós temos 4 exemplos. Todas essas substâncias são formadas por apenas átomos de um mesmo elemento químico. Então, veja que a primeira substância é o gás hélio, é formado por apenas um átomo de hélio. Já nesse outro exemplo, eu tenho o gás oxigênio, e o gás oxigênio é formado por 2 átomos do elemento químico oxigênio. Já o gás ozônio é formado pelo mesmo elemento químico, pelo oxigênio, só que ele é formado por 3 átomos de oxigênio. E o fósforo, ele se apresenta na forma de 4 átomos do elemento fósforo. Então, vejam que as substâncias químicas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, um ou mais átomos. Já a substância pura composta, ou simplesmente substância composta, é quando eu tenho também a formação de moléculas, só que essas moléculas são formadas por 2 ou por mais elementos químicos, tá? Não é apenas por um único átomo, por um único elemento. Então, aqui temos 2 exemplos. O gás cianídrico, que é formado por átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, nesse caso, ele é formado por 3 elementos químicos. E o exemplo da água, onde eu tenho 2 elementos químicos nessa substância. Eu tenho o oxigênio e tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, eu tenho nesses exemplos substâncias compostas, formadas por 2 ou mais elementos químicos. Se eu não tenho uma substância, logo eu tenho uma mistura. Tá? E o que é a mistura? A mistura é formada por 2 ou mais substâncias, sejam elas simples ou compostas. E cada uma dessas substâncias vai ser denominada componente. As misturas, elas têm composições variáveis e as suas propriedades, como pontos de fusão, pontos de ebulição, densidade, ou seja, as suas propriedades físicas, elas são diferentes daquelas que são apenas das substâncias quando eu estudo cada uma de maneira separada.
Então, as propriedades físicas como ponto de fusão, ebulição e densidade são diferentes do ponto de fusão, ebulição e densidade quando eu pego aquelas substâncias de forma separada. Quando eu misturo elas, quando elas compõem uma mistura, as suas propriedades vão variar, vão mudar. A maioria dos materiais que nós temos à nossa volta são feitas de misturas, né? São misturas, não temos muitas substâncias puras. O ar, por exemplo, que a gente respira, é uma mistura de um monte de gases, né? De uma série de gases, onde o principal gás é o gás nitrogênio, que compõe 78% do ar atmosférico. Depois eu tenho o gás oxigênio, eu tenho o argônio, o gás carbônico e tenho mais uma série de outros gases em proporções menores, tá? Isso, observação aqui, isso que não estamos considerando todos os poluentes, todas as partículas, né? Todas as poeiras que a gente tem no ar que também compõem e fazem parte dessa mistura. Tipos de mistura. Então, de acordo com o aspecto visual da minha mistura, eu vou classificar essa mistura olhando para o número de fases que a minha mistura apresenta. Então, o que seriam essas fases? A fase é cada uma das porções que apresentam um aspecto visual homogêneo, ou seja, uniforme. Esse aspecto visual homogêneo, ele pode ser contínuo ou não, mesmo quando eu observo ao microscópio comum. Então, não preciso observar só a olho nu. Se eu olhar no microscópio, eu tenho que observar apenas uma única fase, ou seja, homogênea, uniforme. Então, vamos para os exemplos para que isso fique um pouco mais claro. Então, eu tenho aqui duas misturas. A primeira mistura é uma mistura onde eu tenho água mais açúcar dissolvido. E se eu olho a olho nu ou mesmo ao microscópio comum, eu consigo observar apenas uma única fase. Então, essa minha mistura só tem uma fase. Já nessa outra mistura, a olho nu eu já enxergo duas fases. As duas são contínuas, mas a mistura inteira, né, não é contínua, existe uma descontinuidade. Aqui termina a água, aqui começa o óleo, tá? Então eu tenho duas fases. Lembrando que se eu olhar ao microscópio, por exemplo, uma maionese, eu consigo observar gotículas de óleo dispersas lá na minha maionese, na minha emulsão. Daí eu posso dizer que tem mais fases. Dessa forma, sabendo que são fases, nós podemos olhar para a nossa mistura e classificar as misturas de acordo com esse número de fases. Quando eu vejo uma mistura onde tem apenas uma única fase, seja a olho nu ou ao microscópio, eu digo que a minha mistura é homogênea. As misturas homogêneas, elas são chamadas de soluções. E alguns exemplos estão aqui, né? A água da torneira, por exemplo, é uma solução, uma mistura homogênea, onde eu tenho, além da água, eu tenho também uma série de sais minerais dissolvidos nessa água. Então, eu tenho uma solução. Também posso falar do vinagre. O vinagre é uma mistura do ácido acético com água. O ar, como acabamos de ver, o ar atmosférico é formado por uma série de gases. E assim por diante. O álcool hidratado, que tem álcool e água, a pinga, a gasolina, o soro caseiro, que é água e sal, o soro fisiológico, as ligas metálicas, que são formadas por mais metais e formam uma mistura homogênea. E além de todos esses exemplos, nós podemos dizer que qualquer mistura de gases são sempre consideradas misturas homogêneas. Quando eu observo na minha mistura a formação de pelo menos duas fases ou mais fases, eu digo que a minha mistura é heterogênea. Então, alguns exemplos de misturas heterogêneas são a água e óleo, como nós vimos, a areia e o granito, onde eu consigo observar
mais de uma fase. No granito, por exemplo, eu vejo a formação de mais uma fase, inclusive é um desenho, né, próprio do granito. Na madeira, eu tenho os veios da madeira. No sangue, eu tenho soro. No leite, eu tenho o óleo tem gotículas de óleo no leite. E a água com gás, onde a gente vê as bolinhas ali dispersas no meio da água. Então, o que eu tenho que considerar na hora de olhar para uma mistura e classificá-la? Eu não posso me prender simplesmente à observação a olho nu, tá? Eu não posso ter uma simples percepção a olho nu. Mas que eu olhe para o leite, ele tem um aspecto homogêneo, um aspecto contínuo. Na hora que eu observo esse leite no microscópio, eu consigo daí determinar que eu tenho mais fases, eu tenho gotículas de óleo dispersas dentro do meu leite. Então, aí sim eu consigo classificar que o leite é uma mistura heterogênea. Classificação da matéria. Então, aqui é só um resumo do que a gente viu, né? Nós falamos da matéria, falamos o que são substâncias e o que são misturas. E classificamos as duas, né? As substâncias podem ser simples ou compostas, então são substâncias puras, simples, quando elas são formadas apenas por um elemento químico, tá? Então eu posso ter uma substância simples formada por um único átomo de um elemento químico ou por vários átomos, mas de um mesmo elemento químico. Então eu tenho uma substância pura simples. Já quando eu tenho uma substância pura composta, é quando essa substância é formada por dois ou mais elementos químicos. Então, se eu tenho dois elementos químicos ou mais, a minha substância é composta. E quando eu não tenho uma substância pura, eu tenho o quê? Eu tenho uma mistura. Então, eu tenho várias substâncias aqui misturadas. E quando elas se misturam, elas acabam formando misturas com dois tipos de aspectos. Quando eu tenho uma única fase, uma mistura que apresenta uma única fase, eu digo que minha mistura é homogênea. E quando a minha mistura apresenta duas ou mais fases, eu digo que a minha mistura é heterogênea. Sistemas. O sistema é uma porção limitada do universo, considerada como um todo para efeito de estudo. Então, o que é isso? Eu vou considerar uma pequena parte, uma limitada parte do universo, e eu vou estudar essa pequena parte, eu vou estudar esse sistema. Então, independente dessa amostra, dessa pequena porção ser uma substância ou uma mistura, eu vou denominar isso como um sistema, porque eu vou estar observando exatamente essa pequena porção. E também vou classificar esse sistema de acordo com o aspecto visual que ele apresenta. Então, observando os meus sistemas, de acordo com o seu aspecto visual, eu vou classificá-los entre sistemas homogêneos e heterogêneos. Assim como as misturas, né, elas se apresentam, têm as mesmas características. Um sistema homogêneo é aquele que tem um aspecto contínuo, ou seja, eles têm uma única fase. E aquele que apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte da sua extensão, eles têm as mesmas propriedades. Um sistema heterogêneo é aquele que tem um aspecto descontínuo, ou seja, ele é constituído por mais de uma fase, duas ou mais fases. E esse sistema ele não apresenta as mesmas propriedades em todas as partes da sua extensão, né? Ele tem propriedades diferentes em cada uma das suas fases. Então, para ilustrarmos, né, o sistema homogêneo e o sistema heterogêneo, temos aqui alguns exemplos. Então, um sistema homogêneo, aquele que tem apenas uma única fase, ele pode ser formado por uma substância pura
ou por uma mistura homogênea. Então, o que eu tenho aqui? Uma substância pura quando eu tenho apenas um componente. Tá? Então, aqui eu tenho apenas o óleo, só tenho ele. Então, eu tenho um sistema homogêneo. Mas eu também posso ter uma mistura homogênea. Então, eu tenho aqui água e álcool, mas elas apresentam apenas uma única fase. Então, eu tenho o quê? Um sistema homogêneo. Já o sistema heterogêneo, ele tem mais de uma fase. E ele pode ser composto por uma substância pura ou por uma mistura heterogênea. A substância pura é quando um dos componentes, né, estão em diferentes estados físicos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma substância pura aqui, ó, uma substância pura composta especificamente, que é a água, né? Mas ela está em duas fases diferentes. Eu tenho a água no estado líquido e eu tenho a água no estado sólido. Então, esse sistema apresenta mais de uma fase, mesmo que seja por uma substância pura. Ou também eu posso ter um sistema heterogêneo quando eu tenho uma mistura heterogênea, quando tem mais de um componente. Então, aqui eu tenho o quê? Tenho areia, tenho água e tenho óleo. Então, esse sistema é um sistema heterogêneo. Encerramos por aqui e voltamos numa próxima aula para falar sobre os métodos de separação de misturas. Até a próxima. Tchau, tchau.